Barba Negra e 4 capitães titânicos aparecem diretamente nesse capítulo. Mas será que um quinto capitão titânico está oculto nessas páginas? Qual a relação desse capítulo com o capítulo 234? E como tudo isso se conecta ao arco de Egghead? O conjunto desses e outros mistérios é o que será abordado nesse vídeo. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de deixar um like e se inscrever no canal. Isso me ajuda a saber que vocês querem mais desse tipo de assunto e me motiva a continuar fazendo esses vídeos. Capítulo 1063, Minha Única Família. Vamos comentar sobre essa história de capa. O diário de bordo insensível da Germa 66. Purim foi sequestrada. Na capa nós vemos a Brûlé e o Cracker, além da Purim sendo levada por duas figuras. Certamente são as figuras que nós vemos na capa do capítulo 1046. E é bastante curioso o Oda colocar esses acontecimentos ainda na história da Germa. Parece indicar que eles vão estar relacionados ao que vai se suceder com a Purim. A presença do Cracker, eu não sei se ela cumpre algum papel de indicar algo, mas eu acho que a presença da Brûlé indica. Se nós lembrarmos quando a Brûlé é sequestrada pelo Bad, com o propósito de usar ela para eles se locomoverem através do mundo dos espelhos, no plano de assassinar a Big Mom, quando a gente finalmente vê o Katakuri, ele diz que não iria permitir que isso simplesmente acontecesse com a sua irmã, que ele não poderia ficar de braços cruzados enquanto a sua irmã era sequestrada. E aqui a gente tem justamente a presença da Brûlé, então o que eu acredito que isso está indicando é que talvez o Katakuri se mova para resgatar a Purim. Quem me chamou a atenção para isso foi o Monet Mugiwara, @MonetMugiwara, vou deixar o link na descrição, ele tem um Miriam. Continuando, bem, eu acredito realmente ser o Aokiji, uma das figuras que está do lado da Purim, enquanto que a outra pessoa, eu acredito ser o Lafitte. Isso vai ficar um pouco mais claro quando eu chegar no fim do capítulo e falar do paralelo que esse capítulo aqui tem com o capítulo 234 em Jaya. Agora vamos tratar do capítulo propriamente, Minha Única Família. Nós vemos a Bonnie, o Luffy e o Chopper completamente cheios depois de comer tanto da máquina de fast food, basicamente, do Vegapunk. No painel seguinte a gente vê que Oda corrigiu o número da Atlas. No capítulo passado a gente viu que estava escrito Punk 06, enquanto que no diagrama ela era colocada com Punk 05. E aqui justamente a roupa está consistente. Ela diz que eles comem bastante e que os 4 estão com uma barriga protuberante. E aí no mesmo painel a gente vê um robô reciclador, um cão reciclador comendo o resto que eles deixaram, vasilhas e restos de comida. Um cachorro robô é algo comum em ficção científica, mais um aceno a um conceito de ficção científica por parte do Oda. Mas o interessante é que se dá para fazer uma conexão com algo espacial também. Esse cachorro aqui, ele me lembra o cachorro Goddard, do Jimmy Neutron. O nome Goddard é uma homenagem a um dos pais da astronáutica. Robert Hutchins Goddard foi a primeira pessoa a conseguir construir um motor foguete movido a combustível líquido. Novamente, mais uma coisa que relaciona a foguete. Talvez não propositadamente pelo Oda, mas é interessante que se dê para fazer essa conexão de qualquer forma. Também no painel em que nós vemos uma visão panorâmica, com a Atlas e todo mundo, nós podemos ver lá atrás um copo de cola, que provavelmente é uma espécie de tanque que supre a máquina. O que, de novo, da mesma forma que eu falei no review do capítulo passado, pode fazer uma ligação com o Franky. E a Atlas, ela diz que deve voltar ao trabalho. Se ela não for audaciosa, ninguém será. E em seguida ela sai voando com o jetpack. Então o jetpack de fato funciona, ele não é só de aparências, ele de fato funciona. E a gente vê, enquanto ela se locomove, ela dá um soco no monstro espacial de novo. A Bonnie pergunta que trabalho é esse. Em seguida, o Chopper nota que tem outros seres em torno deles, com figuras humanoides, de costas. Ele pergunta quem são eles, e em um deles a gente pode ler Petrology nas costas, e Petrology que estuda rochas e as condições em que elas se formam. No outro a gente vê escrito Linguistics, muito provavelmente, linguística. Em um outro de quase mesmo tamanho a gente vê escrito História, History. Um outro também, talvez um pouco menor, a gente não consegue ler o que está escrito. E por último a gente tem uma figura com aparência feminina, que não tem nada escrito. A Bonnie diz que ela acha que é seguro afirmar que são assistentes de laboratório. Provavelmente todos eles aqui são robôs. O interessante é que o conjunto desses prováveis robôs que a gente vê é que eles juntos cumprem uma função que a Robin cumpre no bando do Chapéu de Palha. A questão de Petrology, eu não acredito que o Oda esteja querendo referenciar nem tanto uma questão da geologia em si, mas o estudo sobre pedras. E quando a gente coloca dessa forma, a gente vê que existe uma relação mais direta com o estudo dos poneglyphs, que são pedras, que são resquícios arqueológicos. E quando a gente combina também a função que a Robin tem como arqueóloga, que também se intersecta muito com a história e com a linguística, então é possível chegar na conclusão que esses robôs aqui, juntos, eles compõem uma função que a Robin representa. E quando a gente considera, que a gente viu no último capítulo e nesse capítulo também, uma máquina que faz comida sem ter um cozinheiro,
a gente parece estar começando a ver coisas que são capazes de substituir membros do Chapéu de Palha. O próprio Vegapunk, por exemplo, dada a sua expertise científica e tecnológica, ele cumpriria uma função semelhante à do Frank num bando. E nesse capítulo a gente ainda vai ter mais uma coisa que vai cumprir um papel de um dos Chapéus de Palha. No painel seguinte a gente parece ver uma variedade ainda maior de robôs, e o Jimmy fala que é estranho porque o lugar estava deserto há instantes atrás e agora eles estão aparecendo, e que talvez eles estavam se escondendo porque eles não estavam seguros sobre o grupo do Luffy. E lá atrás a gente vê que aconteceu alguma coisa com o Luffy, e logo em seguida a gente vê que ele trocou de roupa. Ele tem uma roupa um tanto futurista, umas botas longas, e é interessante que o comunicador que tem no ouvido esquerdo do Luffy parece um mini chapéu de palha. E novamente aqui eu conversei com o Monet Mugiwara, e ele notou algo bastante interessante. Na roupa do Luffy, naturalmente está escrito SSG, que é a Special Science Group em inglês, que é a divisão científica especial da Marinha, comandada pelo Vegapunk. Mas o Monet Mugiwara, ele notou que esse SSG na roupa do Luffy pode ser uma referência ao próprio Ace e ao nome do capítulo. A Minha Única Família, ela vai se referir a Bonnie nesse capítulo, primariamente, mas aqui a gente também pode carregar esse sentido pro Luffy. Segundo o Monet Mugiwara, o Oda teria deixado o SSG por uma questão de também representar um número. No caso, o S parece um 5 e o G parece um 6, então ficaria 556. A questão é que 556 é o número do capítulo intitulado A Justiça Prevalecerá, em que o Luffy chega finalmente em Marineford para resgatar o Ace. Então aqui, pelo Luffy estar usando o SSG aponta para 556, e o capítulo 556 ele está relacionado diretamente ao Ace, o que pré-time skip era provavelmente a família mais próxima que o Luffy tinha, já que o Garp estava longe, sempre esteve longe, o pai dele, o que dizer então, e a mãe do Luffy a gente sabe quase nada sobre ela. Uma coisa que referencia mais ainda a questão do 556 é que no Coliseu Corrida, o número do Luffy é o 0556, em que ele vai resgatar a fruta que pertencia justamente ao Ace. Voltando a falar da mudança de roupa do Luffy em si, essa transformação, ela lembra muito o poder da Akuma no Mi do Kinemon, ficou o nome, a fruta da roupa, que permite trocar de roupa, obviamente. E algo interessante também é que em torno do Luffy a gente pode ver uma fumaça, e a fumaça tem espirais. E um outro ponto do Monet Mugiwara é que as espirais, elas estão relacionadas a Akuma no Mi. Isso é um fato. O que ele diz é que isso poderia se estender para outras coisas. Então aqui, essa máquina, ela poderia se utilizar do mesmo princípio da Akuma no Mi, do Kinemon, para realizar essa transformação de roupa. As Akuma no Mi, elas estão relacionadas por espirais justamente pelo padrão que basicamente todas elas apresentam. Esse mesmo padrão, ele aparece em dispositivos que parecem mágicos, que são os Dials, e também no Sanji e nos seus irmãos, porque todos eles têm a espiral nas suas sobrancelhas. E nós sabemos que todos eles foram alterados geneticamente. Então, dado o padrão das Akuma no Mi, os Dials, e a conhecida mudança genética em pessoas que apresentam sobrancelhas em espiral, a família do Sanji, parece indicar que coisas com espirais também seria um indício de que aquilo ali de alguma forma se utiliza de um princípio envolvendo as Akuma no Mi, ou talvez mudança genética ou algo do tipo. O Luffy diz que aquelas roupas são tão agradáveis e frescas, e a Bonnie pergunta onde que ele conseguiu. Ele aponta para uma máquina. Novamente ali embaixo a gente consegue ver espirais na fumaça. E a Bonnie fala que nada se compara a roupas grátis após uma refeição de cortesia. Então ela aparentemente gosta também de roupas e não só de comida. Ela diz que a roupa dela ainda está encharcada por causa da água do mar e que seria ótimo trocá-las. E ela escolhe um traje de batalha. E enquanto ela tá se trocando, ela fala que ela consegue se trocar sozinha. Então talvez ali a máquina tenha algum tipo de braço robótico que tira a roupa da pessoa. Então eu não sei quanto que isso pode atrapalhar a ideia de que a máquina de alguma forma se usa o princípio da Fuku no Mi. De qualquer forma é algo que está dentro dos padrões tecnológicos modernos atuais. Seria possível se construir uma máquina dessa? E aí o Oda desenha a Bonnie com um traje de batalha. Não vou nem comentar. Ela diz que as roupas são leves e que as botas passam uma sensação de estar flutuando. O Jinbe coloca uma roupa meio que havaiana. E o Chopper também coloca uma roupa meio sci-fi, da mesma forma que o Luffy. E é interessante que na roupa do Chopper tá escrito SSG, só que tem um círculo do lado do G, que forma um Go, só que 5 em japonês é Go, então na roupa é como se tivesse escrito Go, Go, Go. E o Chopper fala que é tão futurístico. A Bonnie diz que vai sair para procurar armas e lidar com o Vegapunk. E aí o Luffy diz que é o urso, e aí provavelmente o Jinbe responde o Kuma. O Jinbe ou a Bonnie, eu acho que é mais provável ser o Jinbe, pelo que a gente vai ver em seguida. E aí, eu acho que o Luffy fala, sou só eu ou ele está procurando por nós?
e o Luffy fala pra eles saírem dali, porque ele sente que eles vão ser atacados, e possivelmente ele tem usado o Haki da observação aqui, talvez para olhar o futuro 5 segundos à frente. E a gente vê um painel do que é provavelmente um pacifista local, designado para ser um policial, Jughead. E é interessante que novamente a gente tem estrelas na roupa de alguém, Jughead, e a fivela do cinto do Kuma tem asas. O que é bastante interessante. É interessante que a gente vê um emblema com asas também na Vegaforce. Eu acredito que normalmente forças aéreas no nosso mundo têm emblemas com asas e estrelas. Enfim, vamos ver, quem sabe isso esteja relacionado a alguma coisa mais profunda na história. O Kuma parece finalmente perceber eles, e ele dá um dash. É interessante que uma robô parece segurar sua própria saia enquanto o Kuma dá o seu dash, dado o ar que ele levantou. O Kuma prepara para disparar um raio laser, parece que todos percebem isso. Uma mensagem, talvez do laboratório ou talvez do próprio Kuma, diz que foi declarado que as provisões e roupas foram roubadas e que os ladrões foram detectados. E alguém diz, essas coisas não eram de graça. A gente vê uma cara espantada da Bonnie, ela parece estática. O Luffy aqui parece dizer, então por que apareceram de repente daquele jeito? Aqui provavelmente tá falando ao fato de que eles não tiveram que fazer nenhum procedimento, por exemplo, de pagamento pra comida cair ou as roupas serem colocadas neles. E naturalmente o Jimmy fala que o dano que o pacifista tá causando é maior do que o deles. E essa sequência de balões aqui, e com poucas palavras, o Oda fala de vários conceitos em direito. Então, por exemplo, o Luffy fala, ele tá tentando nos matar, e o Jimmy fala que é um pouco severo para roubo. Isso parece referir à proporcionalidade da pena. O conceito de proporcionalidade está relacionado a como uma pena deve ser atribuída a uma infração ou a um crime. O Luffy fala que eles estarão em perigo se eles não revidarem, e o Jimmy fala que é legítima defesa. Naturalmente que o próprio conceito é legítima defesa. Mas daí o Jimmy fala que eles são piratas e que anfitriões hostis estão no pacote, e que de qualquer forma eles não têm alternativa. E é interessante que essa cena inteira aqui talvez seja alguma mensagem que o Oda queira passar em relação à tecnologia, como por exemplo que a tecnologia pode levar a certas armadilhas, como que coisas que aparentemente são gratuitas podem acabar te custando alguma coisa, como a gente vê hoje, por exemplo, na questão de privacidade, como que muitas das coisas são oferecidas, entre aspas, de graça, como por exemplo e-mail e diversos softwares, que a versão de graça deles já é bastante ampla e com diversas funcionalidades. Enquanto que por baixo dos panos o que acontece é que os seus dados estão sendo vendidos de uma forma direta ou indireta. E daí tem uma frase que é bastante sintética quanto a esse problema, que é quando você não está pagando nada, o produto é você. Essas empresas ganham muito com a extração de dados e acaba por ser também uma armadilha, porque essas informações podem ser compartilhadas com uma infinidade de empresas que vão te ter como alvo de propagandas de uma maneira mais específica. Elas podem saber informações demais suas e diversos problemas que isso pode causar e como que isso tira completamente a sua privacidade. Isso também pode acabar até tirando sua própria segurança, em um certo sentido até a sua liberdade. E essa questão da tecnologia de fazer cair uma armadilha ou fazer você perder a sua liberdade, aqui nessa interpretação que eu tô dando, devido a uma venda da sua privacidade e no longo prazo liberdade, por uma comodidade imediata, parece ser realmente o que o Oda acredita e coloca na narrativa quando a gente vê, por exemplo, o comentário da Shaki no capítulo 1059, em que ela diz que o progresso às vezes traz novos problemas, em referência ao fato dos navios de Karoseki do Vegapunk conseguirem chegar até Calm Belt e gerar todos os problemas que a gente vê no capítulo 1059, que a Marinha obviamente consegue chegar até lá para tentar prender a boa Hancock. Deixando de lado agora todas essas interpretações sobre como que o Oda vê a tecnologia, vamos à cena em que o Luffy está prestes a dar um soco no pacifista, e antes que ele pudesse fazer isso, a Bonnie dá um chute muito acrobático no Luffy, e aí o Mono Mugiwara trouxe a questão que talvez tenha algum motivo de por que ela atacar assim. Bem, eu não consigo vislumbrar nada por enquanto. O Kuma dispara mais um raio, e obviamente erra eles, e aí o Luffy indignado com a Bonnie, porque ela acertou ele e impediu que ele atacasse o pacifista, ele diz, você não viu os lasers? Eu tenho que bater nele. E é interessante porque ele chama Bonnie pelo nome correto dela, Bonnie. Isso pode significar nada, pode significar alguma coisa. Não acredito que ela vai entrar no bando. Eu fico muito surpreso com a galera já levantando que ela vai ser a próxima Mugiwara. O Mono Mugiwara lembrou o fato de que no East Blue o Luffy costuma chamar todo mundo pelo nome correto e nem todo mundo entrou no bando. Talvez as pessoas estejam muito órfãs da Yamato, talvez as pessoas simplesmente só queiram demais que alguém entre no bando. E eu acredito que a Monet vai entrar no bando,
Eu tenho um vídeo sobre isso que eu recomendo que seja assistido depois desse aqui, para não destruir a retenção do atual vídeo. O Luffy surpreso e a Bonnie diz que o Kuma é a única família dela, e o Jinbe confirma que quando ela estava falando que o pai dela foi transformado em ciborgue, ela estava falando do Kuma, e ela implora que não machuque o pai dela. E aqui a gente vê aparentemente um flashback do Kuma segurando a Bonnie enquanto criança. A Bonnie fica parada enquanto que o pacifista se prepara para disparar um laser, e o Luffy fala justamente com o pacifista, e em seguida a gente vê uma explosão que parece destruir uma parte considerável da ilha. Fim do primeiro núcleo do capítulo. Vamos lá, vamos endereçar algumas coisas. Como eu disse antes, existe uma outra aparição nesse capítulo que indicaria uma função de um Mugiwara, ou que em algum sentido seria capaz de substituir um Mugiwara. O Oda disse que o Zoro, caso ele não fosse um pirata, ele seria um policial. E além disso, de que, além do capitão do navio, que é especializado também em combate, o Zoro é, dentre a tripulação, a pessoa que mais é especializada em combate. E normalmente, em uma sociedade, a pessoa que é especializada em combate é um policial ou pessoas relacionadas às forças militares. Mas, naturalmente, a própria indicação do Oda, que existe uma conexão do Zoro com a profissão de policial, já indica aqui que esse pacifista gera uma indicação ao Zoro. Até aqui, nessa sessão de Egghead, o Oda cometeu um erro enquanto ele desenhava. Eu vou dar um tempo. Se você conseguiu identificar, comente aí. Mas o que o Oda erra é que ele desenha o Luffy sem o comunicador em um dos quadros. Ele desenha o Luffy comendo pizza sem o comunicador, que parece um chapéu de palha. Como nós vimos até aqui, quando eles entram na máquina de roupas, todos eles ganham uma espécie de comunicador, uma antena, basicamente um comunicador em um solado. E algo que eu pensei, para não fazer o arco ser tão rápido, caso o Oda decida colocar o Vegapunk como um vilão, algo que o Oda poderia fazer é colocar que o Vegapunk vai controlar esse destacamento do Luffy via as antenas e fazer com que eles se virem contra o resto do Chapéu de Palha, de modo que ele possa colocar de fato o Vegapunk como um vilão que represente alguma ameaça e estender um pouco o arco. Com tudo que a gente viu em Egghead até esse capítulo, parece que o Vegapunk está muito bem protegido. A Vegaforce em volta da ilha, os monstros marinhos, ciborgues e agora uma força policial terrestre na própria ilha. Dado tudo isso, me parece um pouco improvável a necessidade da Marinha intervir aqui por uma questão de segurança do próprio Vegapunk e do laboratório. O que eles poderiam intervir é justamente por uma questão de controle do que o Vegapunk faz. É interessante a gente notar também que para nós ficou muito claro que a Bonnie é filha do Kuma porque o Oda desenhou atrás dela um painel com o Kuma, quando ela revela que o pai dela tinha se transformado em um ciborgue. Eu interpretei que ou a Bonnie tinha falado alguma coisa off-screen, ou que já tinha caído a ficha do Luffy e do Jinbe, mas aparentemente não. Uma possibilidade que o Mono Mugiwara levantou é que a Bonnie pode ser filha adotiva do Kuma e não uma filha de sangue dele. Eu acredito que ela é de fato filha dele, mas o ponto do Mono Mugiwara faz bastante sentido, porque caso ela fosse apenas uma filha adotiva, a gente teria mais um paralelo dela com a Perona, já que a relação da Perona com o Gekomori é de certa forma a relação de uma filha para com o pai. Algo que também foi comentado é que nessa imagem de flashback do Kuma com a Bonnie, o Kuma parece um pouco o Kyrus. E é interessante que foi feita essa relação, porque se esse é o caso, então a gente também tem um paralelo da Bonnie com a Rebecca, já que ambas são princesas de cabelo rosa. Talvez um outro paralelo que dê pra ser feito também é que, da forma que o Kyrus foi injustiçado, o Kuma também pode ter sido injustiçado pelo governo, pelo título que ele ganhou de rei tirano, enquanto que provavelmente ele era um rei justo. E como a gente pode ver nessa imagem também, o Kuma, embora ele provavelmente fosse rei nessa época, a gente vê ele com roupas simples. E ele até parece ter machucados nas mãos enquanto ele segura a Bonnie. Então, dado que ele parecia alguém simples, frugal, então é provável que ele de fato fosse um rei justo e que toda a questão de ele ser um rei tirano seja um hoax criado pelo governo, por Sorbet não ser aliado do governo, por exemplo. E eu ainda tenho que comentar uma das coisas mais estranhas nessa cena, em que a Bonnie se paralisa, é que justamente ela parecia acreditar que aquele pacifista é de fato o Kuma. Eu cheguei a discutir com o Mono Mugiwara sobre isso, e eu acredito que, de fato, é mais uma questão traumática dela, e não tanto que ela acredite que aquele é o Bartolomeu Kuma. Porque, a princípio, ela estava acompanhando Marineford, e eu acredito que ela tenha visto os pacifistas em ação, então ela deveria ter um entendimento que existem N robôs com a aparência do pai dela, que obviamente não são de fato o pai dela. E por último, é interessante que na cena da explosão, na parte de fora da ilha, a gente pode ver o mar,
A gente vê as árvores balançando, no que parece ser algo bastante natural. Chegaram a comentar bastante que as árvores seriam artificiais, principalmente os coqueiros que a gente vê. Mas, considerando isso aqui, e considerando também como a gente vê a Ilha de Scott, na história de capa do Caribou, que apresenta árvores mecânicas, eu concluo que essas árvores aqui são de fato orgânicas, naturais. Porque na história do Caribou, a Ilha de Scott, a gente vê árvores mecânicas e lá a aparência é bem rudimentar. Ainda assim, eu não excluo a possibilidade dessas árvores aqui serem tão avançadas tecnologicamente que elas são quase que indistinguíveis de árvores naturais, dado a expertise do Vegapunk. E quase que como uma transição perfeita, principalmente no anime isso vai ficar bastante interessante, a gente tem a explosão em Egghead, em seguida a gente troca para um bombardeio já no mar, a gente vê uma risada bastante característica, Zihahaha, um navio também bastante conhecido, com toras de madeira. Logo em seguida a gente vê um submarino do Law, alguém dizendo pro Law que vai ser impossível. A gente vê um dos tripulantes tentando tapar um buraco, e o Law dizendo que mais um golpe e a pressão da água esmagará o barco. O Law diz que não há como escapar daquilo e que é a terra nordeste de onde eles estão. E quando a gente corta, a gente vê uma figura feminina com todos os traços do Law, com as tatuagens do Law, com a roupa do Law, mas é uma figura feminina. E essa figura dizendo pra se preparar pra batalha. O Sashi o Penguin dizendo que ele está tão fofo. E o Law, obviamente, irritado com isso. Estão querendo morrer! Provavelmente em voz fina. Isso vai ser engraçado de ver no anime. E eles pedem desculpas. E aqui a gente já vê que o Sachi foi transformado em mulher. E no painel seguinte, o Penguin também foi infectado. Lá atrás a gente vê que o Beppo foi infectado também. Ele está com o cabelo longo. E lá atrás a gente vê o Cleone, que é um cara com uma espécie de balaclava, com uma protuberância na cabeça dele. A princípio a gente também vê o Uni, que é um cara que usa uma máscara listrada. Uma pequena correção é Shati, não Sachi. E nessa confusão toda a gente não vê duas pessoas que já foram nomeadas da tripulação do Law, que é a Ikako e o Jim Bart. Eu vou comentar sobre isso daqui a pouco. Como eu ia dizendo, o Penguin foi infectado também por ele ter tido contato com o Shati. O Law diz que o poder dele, a gente não sabe quem que ele está se referenciando ainda, é contagioso e que eles pretendem desorientar a tripulação do Law com a inversão de gênero forçada. Mas o Law diz que vai ficar tudo bem porque ele aprendeu muito na recente batalha contra os Yonkous. E ele diz que poderes de Akuma no Mi podem ser quebrados com um haki muito forte. Então finalmente o submarino emerge e o Law se transforma de volta em homem. E nisso é provável que o Law quase que imediatamente teletransporta eles para a ilha e a gente vê alguém e um cavalo com asas dizendo que, ele conseguiu anular a doença, como esperado de uma cabeça que vale 3 bilhões de berries. E a gente vê que quem estava falando era o Dokyu, e que ele possui a Shiku Shiku no Mi, a fruta da doença, e Shiku é uma corruptela da palavra em inglês sick, uma fruta bastante apropriada para o personagem, e ele diz que é assim que as doenças funcionam, anticorpos sempre vêm juntos e quando alguém encontra um remédio, não demora até todo mundo estar curado. E ele diz, mas foi divertido, não? Eu chamo isso de a doença que transforma em mulher. Então é provável que uma vez que o haki do Law conseguiu superar a doença e transformar ele de volta em homem, os anticorpos que talvez o haki tenha criado tenha se espalhado para a tripulação dele e todos tenham sido curados. É nesse sentido que o Dokyu parece estar aludindo. O que é muito interessante porque talvez a gente tenha a primeira conexão do haki com algo genético. E como a gente sabe, as Akuma no Mi, elas estão justamente relacionadas à genética, ao DNA, como é chamado em One Piece, de fator de linhagem. A gente vê o Van Ogre, e o Van Ogre ele conseguiu a fruta do teletransporte, a Wappa no Mi, que é de novo uma corruptada da palavra warp em inglês. E o Van Ogre manda Burgess. E a gente vê Jesus Burgess Rikiriki no Mi, a fruta da força, e ele levantando um bloco de montanha inteiro. Todos surpresos pelo Burgess estar ali, e alguém se pergunta quando foi que ele desembarcou, e o Law imediatamente já conclui que é teletransporte, quando ele diz força sobre-humana, infecção, teletransporte. Esses caras caçaram alguns poderes insanos. Não é de se admirar que suas recompensas continuem aumentando. Nesse painel a gente já consegue ver o Jim Bart perto do Law. E talvez a Ikako ali no meio de todo mundo. E aí eles percebem que a montanha tá caindo na direção deles. Naturalmente o Burgess é o inimigo deles, então ele lançou a montanha neles. O Law usa Room. Na página seguinte, a pessoa que inicia esse segundo momento no capítulo finalmente dá as caras. A gente vê sua risada característica. E ele está montado em um cavalo com asas. E ele diz que há quanto tempo pro Law. O Law, cansado, pergunta por que ele está ali.
E obviamente de deboche, a Soa diz: isso é jeito de falar? Nós dois fazemos parte da pior geração, não é mesmo? Nós finalmente vemos o Barba Negra, naturalmente, só podia ser ele com essa risada. E com os membros que nós vimos antes. E o Barba Negra diz que depois que o Law, o Kid e o Chapéu de Palha, como ele se refere ao Luffy, deixaram o país de Wano, ele sabia que um deles acabaria ali, mas que ele não tinha como saber qual deles apareceria. O Doc Hill diz que o Stronger está dizendo que ele está tendo que lutar para carregar o peso deles, e ele também, porque o Barba Negra está sentado sobre o Doc Hill, que está sentado sobre o Stronger. Mas é muito interessante que o Doc Hill consiga entender o que o Stronger está dizendo. Talvez tenha algo mais em relação a isso. E o Barba Negra continua. Com o Kaido e a Big Mom fora, o mundo vai virar do avesso. Parece divertido, não? Esse Na aqui que a OPEX colocou é provavelmente uma forma de marcar o jeito que o Barba Negra fala, em que em vez de ele usar Nai, ele usa Ne, que é um jeito bem mais grosseiro de falar. E aí é revelado que o Stronger comeu a Akuma no Mi do Pégaso. Tem algo interessante a comentar sobre essa Akuma no Mi do Stronger, mas vamos até o final do capítulo antes disso. E o Barba Negra pergunta: o Kaido tinha um, não é? Quantas cópias de Road Poneglyphs você conseguiu? Eu vou arrancá-las de suas mãos. Ao passo que o Law responde que o Barba Negra tirou as palavras da boca dele e que o vencedor leva tudo. E fim do capítulo. Vamos comentar algumas coisas adicionais. Algo que o Mona Mugiwara comentou também é que essa aparência feminina do Law indicaria para nós como que a irmã dele, a Trafalgar Lammie, poderia parecer caso ela ainda estivesse viva. Algo que me veio à mente é, em combinação com o nome do capítulo, Minha Única Família, que talvez a irmã dele estivesse viva. De alguma forma ela tenha sobrevivido também e fizesse parte de algum plot futuro. Mas de qualquer forma isso é um pouco distante, só uma ideia que me veio à mente. Eu comentei sobre a Ikako não ser mostrada na cena de inversão de sexo. Eu acredito que talvez a doença do Doc Hill, porque talvez tenha algum efeito que o Oda não quis nos mostrar agora, quando essa doença é contraída por mulheres. Vamos fazer alguns comentários sobre o Gorowawase, Rikiriki no Mi, que é a fruta da força. Riki, significando força, leva para 69. O Apu leva para 02 no Gorowawase. Shiku leva para 49. Eu olhei o kanji que o Oda usa para a palavra doença na expressão a doença que transforma em mulher, e ele usa o kanji que tem a leitura Yamai, e Yamai significa uma doença com uma menor gravidade e contrasta com a palavra Byoki, que aí sim se referiria a doenças com uma gravidade maior. Como a gente pode ver, essa ilha aqui não é Hachinosu, ela não é a Beehive. Talvez essas estruturas na ilha sejam similares a cogumelos, por exemplo, e essa ilha também não foi dado nome, e talvez ela fique sem nome por um bom tempo, até alguém perguntar pro Oda, num SBS, qual que é o nome dela. E algo bastante interessante é que a pessoa a ir contra o Barba Negra é o Law. E no nosso mundo, o Barba Negra foi provavelmente o pirata mais infame, ou talvez o pirata simplesmente com a maior fama na Era de Ouro da pirataria, e também um dos mais implacáveis. Além disso, o real Barba Negra do nosso mundo, o Edward Teach, ele também acendia pavios e colocava-os em seu chapéu para passar uma imagem amedrontadora para aqueles que interagiam com ele. Enfim, o que eu estou querendo falar aqui é que é engraçado que isso aqui talvez ganhou a maior infâmia por ser um pirata, que é alguém que vai contra a lei, que é basicamente um bandido do mar. Essa figura, ou melhor, a figura baseada nessa figura do nosso mundo, Barba Negra da história de One Piece, está indo contra a lei, está indo contra a Law. Então talvez o Oda também tenha pensado em fazer um joguinho de palavras quanto a isso. E se o Law está lutando contra o Barba Negra, e nós sabemos que o Law foi para a direção nordeste, e nós sabemos também que o Luffy, perdendo a aposta, teve que ir para a direção sudeste e ele acabou em Egghead. Por último, nós sabemos que o Kid foi para a direção leste. Se nós considerarmos a informação que o G14 é uma ilha próxima a Egghead, então é possível que quem vá acabar na ilha do G14 seja o Kid. E se esse for o caso, a questão do Kid ter uma estética punk se entrelaçaria com o Vegapunk. O Oda não perderia a chance de usar essa sutil referência no próprio Kid. E seria interessante porque lá a gente tem a Doll como vice-almirante e provavelmente a pessoa com maior patente naquela base, e que provavelmente ela seria a pessoa que lutaria contra o Kid. Mas claro, o G14 pode estar em uma rota diferente daquele que eles vieram e nenhum deles ter ido pra lá. Mas seria um bom jeito de fazer com que a conexão entre o Kid ter uma aparência punk e o próprio nome Vegapunk se realizar, e também um jeito de fazer com que o G14 se conecte de maneira mais direta a Egghead. Do que eu conversei com o Mona Mugiwara, algumas pessoas temeram que o Barba Negra tivesse ido até Skypiea e matado o Pierre, o pássaro que comeu a Akuma no Mi do cavalo, que é o mascote do Gunfall. Isso porque o Pierre ele apresenta 6 membros.
Então, a princípio, uma das ideias seria que a única forma dele se transformar, contendo 6 membros, seria ele comer a Akuma no Mi do Pégaso, e não uma Akuma no Mi do cavalo normal, caso contrário, ele só teria 4 membros. Ainda. Só que como eu e o Monet Mugiwara chegamos à conclusão, não é necessário que esse seja o caso, porque, como nós sabemos, as Zoans permitem formas híbridas. E o Pell, por exemplo, quando ele está transformado, os 4 membros normais dele, enquanto humano, viram uma espécie de garra, enquanto ele também é capaz de adicionar 2 membros adicionais devido à própria fruta, que são asas. Da mesma forma, o Pierre conseguiria fazer isso sem problemas. Bem, o Oda não revelou o nome dessa ilha, mas talvez ela tenha alguma relevância maior do que simplesmente ser o palco de onde vai acontecer a luta do Law contra o Barba Negra. Por último, vamos tratar de como que esse capítulo está relacionado ao 234. No 234 nós temos finalmente a apresentação de quem é o Barba Negra, e não só isso, nós temos também a apresentação dos mesmos 3 que a gente vê nesse capítulo, o Doc Hill, o Van Augur e o Jesus Burgess. Esse fato de poder se traçar uma relação com o 234, como eu disse na introdução desse vídeo, pode revelar também quem é a pessoa acompanhando o Aokiji. No 234, além desses 3 capitães titânicos que eu citei, e o próprio Barba Negra, nós temos também a aparição do Lafitte. Se o paralelo for cumprido inteiramente, então, da mesma forma que a gente tinha no 234, o Lafitte destacado do bando deles, cumprindo uma outra função, aqui nós também teríamos isso nesse capítulo. Então, seguindo essa ideia, o Lafitte ele estaria separado do bando, cumprindo a missão dele junto ao Aokiji em sequestrar a Purin, o que faria bastante sentido. Algo que ajuda a suportar isso é que, da mesma forma que naquele capítulo a gente tem a aparição do Kuma, aqui a gente também tem a aparição do Kuma de uma certa forma. Claro que é um ponto mais fraco, porque isso não se aplica uniformemente, a gente não tem a aparição de outros Chibukais que a gente vê naquele capítulo, como o do Flamingo e o Mihawk. Mas esse paralelo pode revelar algo ainda um pouco maior sobre como que Egghead vai se dar no futuro. O capítulo 234, ele está inserido no contexto de Jaya. E de maneira retroativa, primeiro assumindo que a gente vai ter um arco do espaço e depois considerando a atual condição, eu fiz uma teoria complementar de que se é o caso que a gente vai ter um arco no espaço depois de Egghead, então o Egghead em si teria um paralelo com o Jaya. E nesse capítulo a gente acaba por ver um paralelo com o Jaya. Justamente uma introdução do Barba Negra e dos Capitães Titânicos. E agora eu olho para a questão do espaço, não primeiramente assumindo ela, mas sim considerando que ela seria uma consequência, esse arco, como sendo paralelo a Jaya. Porque se depois de Jaya eles foram catapultados para algum lugar acima do mundo, aqui, se esse aqui de fato é um arco paralelo a Jaya, como esse pequeno paralelo do Barba Negra parece indicar, então a gente de fato teria indicação de que o arco seguinte a Egghead seria o espaço. Temos capítulo semana que vem, ainda bem. E é isso. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal para novos conteúdos como este aqui, como teorias, análises e listas de anime. Também comentem suas impressões sobre o capítulo, sugestões de vídeos são bem-vindas. E é isso, obrigado por assistir ao vídeo, falou!